O único elemento que impede o marxismo de ser definido como uma religião secular é porque o marxismo não crê em nenhum elemento sobrenatural. Porque se qualquer das pessoas envolvidas no marxismo, seja o próprio Marx como idealizador, Engels, o operário, se qualquer deles fosse colocado numa posição de sobrenaturalidade, entendendo-se, por exemplo, que um espírito superior guiaria essa pessoa, qualquer desses integrantes dessa relação básica marxista, nós teríamos uma religião autêntica. Por isso que o marxismo é uma religião secular, é uma religião desse mundo, e não é uma religião como efetivamente conhecemos a religião. E aqui encerro esse bate-papo dizendo basicamente o seguinte: quando nós estamos discutindo com pessoas que efetivamente adotam o marxismo como um modo de vida, nós não estamos discutindo pontos de vista, nós estamos discutindo dogmas. Quando nós conversamos com uma pessoa que é marxista e tentamos mostrar para ela onde estão as falhas teóricas, onde estão os erros da sua sistematização mental, aquela pessoa está recebendo essa argumentação como uma tentativa de mudar a crença dela. Nós estamos tentando mudar o Deus daquela pessoa. Hoje as verdades que discutimos não são verdades para os marxistas, são dogmas religiosos. Os marxistas defendem essas ideias com profunda devoção. Por quê? Porque as ideias básicas que permeiam o marxista, que permeiam a ideia e a sistematização marxistas, são ideias que estão presentes na própria concepção do cristianismo. Obviamente, com personagens diferentes, com papéis diferentes, com raízes diferentes, mas a ideia da doutrina, da ética, da soteriologia, todos esses elementos estão no marxismo também. E o grande problema do marxismo é que não basta o marxismo se ver como uma religião secular. O marxista, ele entende que ele é uma religião secular exclusivista. Como eu disse há pouco, o marxista dogmático ortodoxo, ele entende que o comunismo tem que ser implantado à força, por meio de uma revolução violenta, se valendo do terror. E toda a concepção de superestrutura e de estrutura que a gente tem que ser destruídas. A religião para eles, o cristianismo para eles, foi criado pela classe dominante, pela classe burguesa, como uma forma de manter a estrutura econômica. Por isso o cristianismo tem que ser destruído. Por isso é que na história dos regimes socialistas que a gente teve no mundo, nós tivemos perseguições terríveis a cristãos, tivemos perseguições terríveis aos monges budistas na China, no Camboja. Por quê? Porque eles tinham uma religião, eles tinham uma crença que era uma crença oposta à crença do marxismo. Na Rússia, por ordem de Stalin, 168.300 clérigos ortodoxos russos foram presos durante 36 a 38 e 100 mil deles foram mortos. A Igreja Ortodoxa Russa, que tinha mais de 55 mil paróquias em 1914, passou a ter 500 apenas. Na China, os fiéis chineses sofreram pelo menos 20 mil detenções, mas centenas de milhares de cristãos de todas as ordens foram encarcerados. No Camboja, os monges que eram super tradicionais, eles eram tidos como uma concorrência que não era tolerável. Mais ou menos 60 mil monges cambojanos foram dizimados. Esse é o marxismo ortodoxo. Esse é o marxismo autêntico. Esse é o marxismo, uma religião secular. Esse é o marxismo que a gente enfrenta no dia a dia no debate com os nossos colegas. Por certo, nem eles muitas vezes têm a ideia plena de que estão defendendo valores
efetivamente marxistas, porque como disse logo no começo, o marxismo virou uma coxa de retalhos. Uma pessoa que entende que nós devemos ter uma divisão melhor de renda ou diminuir a desigualdade, ela se vale de um preceito marxista, mas só no que toca ao socialismo, porque ela acredita, ela diz, por exemplo, que acredita num Deus ou que acredita num espírito. Ou uma pessoa que quer transformar a ordem econômica, ela se vale de preceitos marxistas, só que essas pessoas elas não são marxistas na essência, elas se valem de alguns aspectos. Por isso que o marxismo virou essa coxa de retalhos. Por isso que hoje é muito difícil a gente dialogar com algumas pessoas. Por quê? Porque na medida em que essas pessoas incorporam valores marxistas, ainda que não na sua integralidade, elas trazem para si toda essa sistematização, todos esses dogmas, todas essas verdades, toda essa ética e todos esses elementos que fazem com que você discuta com a pessoa uma religião e não uma ideia. O marxismo é uma religião universal.